Deus, este é o 12º dia de um rompimento sobrenatural com o céu aberto. Nesse dia, você experimentará um revestimento de poder celeste, tornando você um carregador da glória de Deus. Não buscamos o poder de Deus, buscamos sua presença. Seu poder e tudo mais que precisamos é sempre encontrada em sua presença. A seca parecia não ter fim, e uma pequena comunidade de fazendeiros do meio-oeste americano estava em dúvida sobre o que fazer. A chuva iria preparar a grande colheita que estava para chegar. Quando o problema se tornou mais urgente, a igreja local achou que era tempo de envolver-se e planejou uma reunião de oração para pedir chuva. Na hora marcada, as pessoas começaram a chegar à igreja. Curiosamente, uma menina dos seus 12 anos chegou com um guarda-chuva debaixo do braço, despertando risos em alguns, quando alguém ironicamente lhe perguntou: "Aonde você vai com este guarda-chuva? Há meses não chove." "Ué", respondeu a menina, "mas nós não vamos orar para que chova?" Nesses 21 dias, quero te encorajar a estar preparado, pois os céus vão se abrir sobre você. Faça uma aliança de oração para que o Espírito Santo seja derramado poderosamente como uma grande chuva sobre a sua vida. Em Isaías 44:3 diz: "Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes." Observe que Deus dá água para quem tem sede. Deus manda a chuva para quem busca, para quem tem fé, para quem crer. E a água aqui é a representação do Espírito Santo, porque no mesmo texto ele diz: "Derramarei água sobre o sedento." E depois ele diz: "Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade." Ou seja, o Espírito Santo é essa água poderosa que Deus quer derramar sobre a sua vida. E não apenas sobre a sua vida, mas também sobre os seus descendentes. Em Atos 2, relata o que ocorreu quando os céus se abriram. Houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 1 e 2 diz: "E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados." Quando o céu se abre, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, enchendo a todos com grande poder. A promessa do Espírito Santo é para todos, não apenas para um grupo seleto, é para a sua vida também. Basta você buscar, basta você gerar no seu coração fome e sede para que este Espírito venha sobre a sua vida como uma grande chuva. Quando o Espírito desceu no Pentecoste, ele encheu toda a casa como a chuva que cai e molha a todos. Assim o Espírito Santo vem e enche a todos. No versículo 3, 4, 6 e 12 do mesmo capítulo diz: "E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer?" Quando o céu se abre, o Espírito Santo é derramado. Você recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Este poderoso batismo com o Espírito Santo é para você que crê, que busca, que espera. A palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar noutras línguas. Não foi apenas um grupo, mas todos receberam as novas línguas e começaram a orar em línguas. Todos eles se tornaram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, a ponto de as pessoas que estavam à volta pensarem que eles estavam embriagados. As pessoas que estavam à volta não sabiam o que estava acontecendo. Eles não tinham consciência daquilo que estava acontecendo, tanto que eles dizem: "O que quer isto dizer?" Apenas aqueles que mergulham nesse poderoso batismo com o Espírito Santo sabem o que ele significa. Quem está de fora jamais conhecerá, jamais saberá o que é o batismo. Você jamais saberá como é mergulhar ou nadar
em um rio ou lago se você não for lá e mergulhar nele. Se você ficar apenas na margem, observando outros mergulharem, você não poderá saber como é mergulhar, como é nadar nesse rio ou neste lago. Por isso, a experiência com o Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo e com fogo, não pode ser julgada por quem nunca entrou. Apenas quem está dentro, quem está mergulhado, sabe o que é ser batizado com o Espírito Santo. Sabe o que é falar em línguas, profetizar, sabe o que é ser usado nos dons espirituais. No versículo 16 a 19 do mesmo capítulo diz: Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Quando o céu se abre e o Espírito Santo é derramado, você recebe um revestimento pessoal de unção que lhe dá novas habilidades para romper. Observe que Pedro, antes de receber esse poderoso batismo com o Espírito Santo, chegou até mesmo a negar que conhecia Jesus Cristo diante de servos. Mas depois de receber esse poderoso batismo com o Espírito Santo, ele abriu a boca, pregou e 3.000 almas se converteram. Quando ele foi interrogado pelos líderes religiosos da época, ele não temeu, ele não teve medo. Ele abriu a boca e evangelizou, falou a respeito do nome de Jesus Cristo sem medo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo veio como uma unção poderosa sobre a vida dele, dando a ele capacidades e habilidades para romper áreas da vida dele que jamais conseguiria fazer de forma natural. No versículo 37 a 41 do mesmo capítulo, diz: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quando o céu se abre e o Espírito Santo é derramado, você experimenta a multiplicação exponencial em novos discípulos. Observe que Pedro prega uma palavra, anuncia o evangelho. 3.000 almas se arrependem, porque a palavra que Pedro prega é uma palavra de arrependimento. Então há uma multiplicação exponencial da igreja. Através do poderoso batismo com o Espírito Santo, a igreja cresceu, porque os discípulos receberam esse poderoso poder do Espírito, essa capacidade e habilidade para anunciar o evangelho, coisas que jamais eles fariam sozinhos. Kathryn Kuhlman diz que o poder de Deus é manifesto na unção do Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ter a manifestação do poder de Deus, que é a unção do Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo, mas também teve a manifestação do Espírito Santo, ou seja, a unção do Espírito Santo em sua vida. Através dessa unção, desse poder, dessa virtude, ele pôde operar sinais e maravilhas entre o povo. A Bíblia relata várias mudanças que aconteceram na vida de grandes personagens depois de receberem a poderosa unção do Espírito Santo, depois de serem cheios do Espírito Santo. Davi, antes da unção, era apenas pastor de ovelhas, mas depois da unção se tornou o grande rei de Israel. Gideão era apenas um simples homem encurralado no campo antes da unção, mas depois da unção se tornou um grande estrategista militar. Moisés, antes da unção, foi um fugitivo no deserto. Depois da unção, se tornou libertador de Israel, um dos maiores profetas da nação de Israel. Pedro, antes da unção, era um simples pescador. Depois da unção, se tornou um pescador de homens e um grande líder da igreja. Paulo, antes da unção, era perseguidor da igreja. Depois da unção, se tornou grande apóstolo, escrevendo várias cartas do Novo Testamento, fazendo várias viagens missionárias, expandindo o evangelho e o reino de Deus entre os homens.
Sansão, antes da unção, era um homem comum, mas depois da unção se tornou um grande guerreiro. Quando a unção vier sobre você, ela o impactará em todas as áreas da sua vida. Em Isaías 10:27 diz: naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Apenas a unção do Espírito Santo tem o poder de despedaçar todo o jugo, de quebrar toda a carga. Nesse 12º dia para um rompimento sobrenatural, o 12º rompimento com o céu aberto é o revestimento de poder que você recebe, tornando você um carregador da glória de Deus.